Bem-vindos ao programa Conexão Empresarial, essa nova versão de um evento que nasceu há cerca de 13 anos, reunindo as principais personalidades da política, do setor produtivo, do empreendedorismo. E para iniciar o retorno das nossas atividades presenciais, a gente contou com a nobre presença do ex-presidente Michel Temer, que esteve aqui conosco no restaurante AA, e cerca de 80 convidados que estiveram lá conosco. E a partir de agora, a gente mostra para você como foi esse Conexão Empresarial híbrido entre o presencial e o virtual. Hoje, então, no dia 4 de novembro de 2021, a gente realiza essa primeira iniciativa aqui com um volume de gente reduzido, mas extremamente importante. A gente faz o primeiro evento do Conexão Empresarial depois do dia 11 de março, que foi o nosso último evento Gestão em Ação, quando a gente fez uma homenagem para as mulheres e a gente teve a participação de 3 mulheres com perfis diferentes, falando um pouco sobre o próprio Dia da Mulher e as transformações que a mulher está passando nesses últimos tempos. E a gente teve 3 convidadas muito especiais que falaram durante esse primeiro Gestão em Ação lá em 2020. E essas mesmas mulheres, no mês de março, no mesmo 11 de março de 2021, nos deram o prazer da participação em um evento falando como que havia sido esse 1 ano de pandemia. E entre essas mulheres, eu cito aqui a Bruna Assunção, que está aqui conosco. Obrigado. A Bruna Assunção representava, naquele momento, uma mulher sucessora, uma mulher empreendedora, gestora, e que tem, vamos falar, uma trajetória muito bonita desde que começou na Líder Aviação. Junto a ela, a gente teve mais 2 presenças, que foi a Hélida Mendonça, do Forno de Minas, sócia, proprietária da rede do grupo Forno de Minas, e a Ana Gabriela Dias, que foi a primeira diretora da história da Uzi Minas, caro presidente Michel Temer. Então, foi com essas pessoas, essas mulheres, que a gente finalizou os eventos em 2020, do Conexão Empresarial e do Espaço Conexão. E a gente volta, então, hoje, para poder ter a oportunidade de escutar uma pessoa tão cara ao nosso país, tão importante ao nosso país, que é o presidente Michel Temer. Eu gostaria, obviamente, de agradecer, antes de dar prosseguimento, aos nossos apoiadores, as empresas que viabilizam o Conexão Empresarial. Já são 13 anos de evento consecutivos, todos os meses. E eu agradeço, então, à Anglo América, à Drogaria Araújo, à Líder Aviação, ao Mercantil do Brasil, à Uzi Minas, um registro especial ao Luiz Eugênio e à Patrícia, que abriram, e a Priscila, que abrem a casa aqui hoje, para que a gente tenha um evento e, mais do que tudo, uma oportunidade de conhecimento e de reflexão. Então, esse evento aqui hoje, a gente passa a fazê-lo também a cada edição, não apenas como um evento, mas também como um programa do canal Viver Brasil. E um recado que eu gostaria aqui de passar bem brevemente é que durante essa pandemia, durante cada provocação que a gente recebeu nesses últimos tempos, um dos principais, vamos falar, resultados que a gente pode dizer é a criação formal do canal Viver Brasil. O canal Viver Brasil tem como missão ser efetivamente uma síntese do nosso Estado, uma síntese do que acontece de melhor e mais importante no nosso Estado de Minas Gerais e, consequentemente, ser também uma síntese do nosso país. O canal Viver Brasil ele vai começar a funcionar, aliás, já começou a funcionar no streaming, onde a gente começou a apresentar essas programações no dia 30 de agosto de 2021 e agora, no dia 9 de novembro de 2021, a gente começa a passar formalmente a programação ao vivo e diária. Então, nesses últimos tempos, a gente criou todas as etapas necessárias para a gente chegar aqui e vamos começar, então, uma programação diária e ao vivo a partir do dia 9 de novembro de 2021,
E eu não tenho a menor dúvida que vai ser também um momento muito interessante para todos nós mineiros, meu caro presidente Temer. Essa história, ela não é simples, ela vem calçada ao longo dos últimos 60 anos que o Paulo César vem trilhando na comunicação. Não é uma invenção nossa que a gente teve há alguns dias atrás, é um trabalho crescente ao longo das décadas, a partir dos eventos, a partir de cada ação que foi desenvolvida neste processo até a gente chegar aqui. Então, hoje é um dia, obviamente, muito especial para a gente, quando a gente retoma os primeiros eventos presenciais e tendo o orgulho de apresentar aqui uma pessoa que tem uma responsabilidade enorme no que está acontecendo de positivo no Brasil, a partir das reformas que ele conduziu nos seus anos ali como presidente da República, mas não só isso, como deputado federal, como presidente da Câmara dos Deputados, como um articulador pelo Brasil, tão fundamental, como a gente viu agora, especificamente. Agora, nesse ano de 2021, se não fosse o presidente Temer para poder usar toda a experiência, toda a capacidade de manejo, de convencimento, a gente estaria num momento muito mais tenso. E a partir da própria carta que foi feita, com a condução, com a colaboração do presidente Temer, o Brasil se acalmou, o Brasil se apaziguou aí nesses últimos tempos, e é o que a gente espera que aconteça nesses próximos meses, anos, que a gente tenha uma eleição pacífica e por aí vai. Antes, então, de passar a palavra para o nosso presidente, agradecer ao vice-governador, meu caro amigo Paulo Brant, que é das referências familiares mais importantes que a gente tem, presidente, com importantes personagens da área política, cultural, e que fazem a história de Minas também ser diferenciada. Os nossos dois deputados aqui, Mauro Lopes e Fábio Ramalho, presentes também, a nossa ex-deputada Maria Elvira e o Roberto Brant, nosso vice-governador e ex-governador Alberto Pinto Coelho, a cada pessoa que está aqui, que contribui para o desenvolvimento do Estado e do Brasil, o nosso muito obrigado, e mais ainda com esse momento de retomada em que a gente pode encontrar pessoas, ver pessoas que há tanto tempo a gente não via. Então, é com essa mensagem, caro presidente, que eu te convido para fazer as suas palavras, para dizer um pouco sobre o que o senhor pensa do nosso país daqui para frente, com cada passagem aí que o senhor já percorreu. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Tudo bem, meus amigos, minhas amigas, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Paulo César, o Gustavo, não é? Pela gentileza do Conexão Empresarial, de nos convidar para este agradabilíssimo encontro. Vocês sabem que, muitas e muitas vezes, eu acredito muito na história da energia positiva, energia negativa, e logo que eu entrei aqui, eu verifiquei uma alegria extraordinária, que eu não sei bem se é a primeira vez que os senhores saem de casa para um encontro coletivo, ou é sem razão da nossa presença. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que é extremamente honroso e especialmente agradável ouvir, como fez o Gustavo, falar bem do nosso governo. É uma coisa extremamente agradável. Mas eu quero também dizer mais uma coisa. Eu estou acostumado a essas palestras que se fazem durante o almoço. Me perguntaram se eu queria que primeiro eu falasse e depois viesse o almoço. De logo eu digo que, se quiserem servir o almoço, podem servir enquanto os senhores comem, senhores e as senhoras, eu falo, porque o conferencista está acostumado a não almoçar durante essas palestras. Mas, de qualquer maneira, eu quero não me alongar demais, também para não atrapalhá-los, mas eu apreciaria que a minha fala se pautasse por duas palavras fundamentais que me parecem de grande relevância nos dias atuais. E as palavras, meus amigos, minhas amigas, são duas. Eu quero saudar o Fabinho, quero saudar o Mauro, quero saudar o vice-governador, quero saudar a Maria Elvira, o Brant, estou falando aqui de velhos conhecidos, o Pinto Coelho, e todos os demais, né? Mas quero, volto a dizer, eu quero pautar a minha fala por duas palavras: paz e otimismo. Paz, porque o Brasil, mais do que nunca, meus amigos,
está precisando de uma certa harmonia. E harmonia não só entre instituições, entre corporações, entre governos, mas também entre brasileiros. Porque de uns tempos a esta parte, o que nós temos verificado, e de uns tempos não de agora, já vem lá de trás, nós temos verificado uma dissensão muito grande, não só entre os órgãos governativos, mas de igual maneira entre os brasileiros, o que é lamentável, porque, interessante, eu sou da área de direito constitucional, o Brandt sabe disso, e eu me apego muito ao texto constitucional. E é interessante que o texto constitucional, logo no preâmbulo, né, antes mesmo de ingressar no texto escrito, logo no preâmbulo, e o preâmbulo, vocês sabem que é um indicativo para aquilo que o Constituinte deve fazer. E preâmbulo, aliás, a gente preambular, e, portanto, antes de caminhar, antes de entrar no texto escrito da Constituição. Lá há uma determinação no sentido de que, de fora a parte, você criar um Estado socialmente justo, um Estado que se preocupe com todos os setores, também determina a pacificação no plano interno e no plano internacional. E quando vocês vão para o texto escrito da Constituição, logo lá no artigo 3º da Constituição, vários dispositivos referentes à paz interna e internacional, como fundamentos do Estado brasileiro. Mais adiante, né, vocês veem, daqui a pouco vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso. Vocês veem um dispositivo do tipo seguinte: todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, credo político, credo de nenhuma maneira. Não é? Qual é a mensagem que o povo deu ao Constituinte? Olha aqui, unam-se todos, não se desunam. Não significa que não possa haver divergência doutrinária, divergência programática, divergência até ideológica. O que não se admite é, em face da divergência, que deve pautar-se por ideias confrontadas, partir-se para uma agressão verbal, não é? Agressão verbal que dá um mau exemplo para o povo brasileiro, primeiro ponto. Segundo ponto, uma desarmonia institucional, não é? Porque isso não significa paz. Portanto, a regra constitucional é da unidade de todos. Mais adiante, para falar do plano internacional, os senhores encontram um dispositivo da Constituição que diz assim, olha aqui, os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos, a significar que não haverá beligerância, belicosidade no plano externo. E até aqui eu faço um pequeno corte para dizer que, quando era vice-presidente, eu fui a uma reunião em Haia de estados, chefes de Estado, chefes de governo, que se reuniram para assinar um tratado pela desnuclearização. E lá, cada país tem seus 4, 5 minutos para falar. Quando me pronunciei, eu disse, olha, no Brasil, a questão da paz no plano internacional não é uma política de governo, é uma política de Estado, porque está na Constituição brasileira, na estrutura do Estado, portanto, a determinação da pacificação no plano internacional. E até foi curioso, porque depois que eu falei, houve uma interrupção para o almoço e uma chamada foto de família, né? E aproximou-se de mim o então presidente Obama e disse, interessante, eu apreciei muito o que você disse do Brasil, porque se todos os países aqui tivessem nas suas constituições uma regra como a Constituição brasileira, não era preciso fazer essa reunião para assinar um tratado pela desnuclearização. Não é? Mas com isso eu quero significar que toda mensagem da nossa estrutura jurídica no país é pela paz. E aqui vai a pergunta, será que nós estamos vivendo uma paz interna? Será que nós temos uma distensão de natureza social? Será que nós temos uma distensão de natureza institucional? Lamento dizer que nós não temos. E isto foge não só do texto constitucional, como foge da tradição do brasileiro. Porque o brasileiro sempre foi solidário, o brasileiro, convenhamos, é capaz de fazer piada das situações mais difíceis. Nos dias atuais, eu lamento dizer, e lamento relembrar, que em anos passados, muitos me diziam, olha aqui, eu não posso fazer uma reunião de Natal em casa, porque o meu primo tem uma posição, meu irmão tem outra, eu tenho outra, nós vamos brigar, não é? O que é incompatível com o espírito do brasileiro. Mas isso tudo foi pregado pelos, digamos assim,
pelos organismos, pelas, digamos assim, pelas autoridades, que, na verdade, devem representar um exemplo para o país, e exemplo de solidariedade, de paz, de harmonia, e, ao contrário, muitas e muitas vezes, fruto de certas atuações, geraram desarmonia. Então, aliás, eu confesso que é interessante, eu digo aqui trivialidades, obviedades, mas mais do que nunca, eu percebo como as trivialidades hoje são fundamentais. É importante relembrá-las. E uma trivialidade que eu relembro é que, vejam bem, só tem autoridade quem tem poder, não é verdade? E quando vocês abrem a Constituição, vocês veem que existe uma única autoridade no Estado brasileiro, que é o povo. Está dito lá aquela regra, né? Todo poder emana do povo, etc., em seu nome exercido. Então, a autoridade primeira, primacial, preambular, inaugural, é o povo. Esta é a autoridade fundamental. As demais autoridades são autoridades constituídas. E por que constituídas? São autoridades secundárias. E por que são autoridades secundárias? Elas devem prestar absoluta obediência àquilo que a soberania popular ditou em 5 de outubro de 1988. Prestar obediência integral ao texto da Constituição Federal, que muitas vezes nós temos a sensação aqui de que presidente da República, Supremo, Senado, Câmara, governador, prefeito, são autoridades que chegaram ao poder por uma centelha divina, e não chegaram. Chegaram pela única via da autoridade existente do país, que é o povo. Portanto, volto a dizer, a rigor, você tem que cumprir rigorosamente o texto constitucional e a legislação infraconstitucional. Fala-se tanto, percebam, senhores e as senhoras, em segurança jurídica, como se segurança jurídica fosse algo desapegado do sistema normativo, e não é. Nós sabemos, nós, empresários, empregados, empregadores, sabemos que segurança jurídica vem do cumprimento rigoroso do sistema normativo. Isto aqui é segurança jurídica. Pois muito bem. A partir daí, eu devo dizer que, interessante, vou falar um pouco aqui do meu governo para revelar o que nós fizemos ao longo do tempo, com o apoio dos nossos deputados que estão aqui, com o apoio do Brant, da Maria Elvira e de todos. Não é? Interessante, portanto, quando esta minha primeira palavra, paz, eu vou parando por aqui para passar para a segunda palavra, que é otimismo. Porque nós aqui no Brasil passamos a ser extremamente pessimistas. E o pessimista, sabem os senhores e as senhoras, geram gestos negativos. O otimismo, Paulo César, gera fatos positivos, não é verdade? E interessante, o Brasil tem uma capacidade extraordinária de recuperação, não é? Esta é uma marca do Brasil. Eu dou exemplo do nosso governo. Quando chegamos ao governo, em maio de 16, nós tínhamos um PIB negativo de quase 4%. 1 ano e 3 meses depois, nós tínhamos um PIB positivo de 1,3%. Vejam a capacidade de recuperação extraordinária. Mas isso não vem simplesmente de um gesto qualquer que o presidente da República tome. Não, ao contrário. É a ideia de que o governo é feito pelo Executivo e pelo Legislativo em conjunto, não é? E com apoio do Judiciário. Esta é a ideia de governo no nosso país. E logo que nós assumimos, nós tínhamos que enfrentar essa questão do PIB. O que é que fizemos? Vamos propor uma emenda constitucional estabelecedora do chamado teto para os gastos públicos, ao fundamento trivial de que ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. Se eu ganho 5, gasto 10, não é? Se eu ganho 5, gasto 10, no fim do ano eu tenho um problema econômico financeiro. Ora bem, o país, se o país arrecada 100 e gasta 200, a cada ano tem um problema econômico financeiro por uma razão singela, porque aumenta a dívida pública. Aumentando a dívida pública, aumenta os juros. E portanto, um ônus cada vez maior para o país. Daí porque, interessante até, os colegas deputados sabem disso, foi o primeiro teste que eu fiz para saber se o nosso governo teria ou não apoio decidido do Congresso Nacional. E realmente, até eu conto um fato que significa apoio extraordinário do Congresso. Quando nós remetemos a emenda, esta emenda foi
aprovada às 4h da manhã de um feriado, quando nós todos sabemos que, legitimamente, eu fui deputado por 24 anos, né? Nós todos sabemos que, quando se aproxima um feriado, muito legitimamente, os parlamentares vão para suas bases eleitorais. Mas lá não. Eles ficaram para dizer, nós precisamos do teto de gastos públicos. E veja bem, o teto, de alguma maneira, ele é uma contenção para o próprio presidente da República e, de alguma maneira, para os parlamentares, porque você só pode, a cada novo orçamento, acrescentar a inflação do ano anterior. Portanto, você não pode acrescentar verbas as mais variadas para as chamadas medidas populistas. E eu faço aqui uma distinção entre populismo e popularidade, porque a popularidade é algo que você obtém ao longo do tempo pelo reconhecimento do seu trabalho. O populismo é algo que você quer para hoje, que é aplaudido hoje e é vaiado amanhã. A popularidade não é reconhecida hoje, mas é aplaudida amanhã. Então, nós temos que ter consciência deste fato. Ora bem, no instante, eu estou falando rapidamente para poder tocar em todos os assuntos, né? Mas, para dizer o seguinte, quando eu percebi que nós tivemos 366 votos na Câmara dos Deputados, né, numa madrugada de um feriado, e sequencialmente no Senado Federal, com aprovação, disse, bom, nós temos o apoio do Congresso Nacional, portanto, vamos prosseguir nas reformas. E daí, convenhamos, eu fui mexer algo que é um vespeiro. Vocês sabem que mexer na legislação trabalhista é um problema danado. E nós conseguimos modernizar a legislação trabalhista sem tirar um direito do trabalhador. Aliás, eu me recordo, era uma época de campanha eleitoral até, um outro candidato dizia, o Temer está tirando todos os direitos dos trabalhadores. Eu disse, bom, eu não quero chamá-lo de ignorante, mas vou dizer que você ignora a Constituição, porque isso está no artigo 7º da Constituição, todos os direitos dos trabalhadores. E esta reforma trabalhista vem por lei ordinária. Portanto, a lei ordinária não pode modificar o texto constitucional. Mas outra tônica que nós utilizamos naquela época, que é própria da democracia, é o diálogo, não é? Você tem que dialogar com o Congresso e com a sociedade. Então, eu chamei o ministro do Trabalho, disse, meu caro, você vai percorrer o país inteiro, falar com as confederações sindicais de empregadores e de empregados. Porque, convenhamos, quando você quer combater o desemprego, você precisa ter emprego. Portanto, você precisa ter empresário. As forças produtivas do país é o empregado e o empregador. Mas aqui no Brasil, nós temos a mania de entender, por exemplo, quem tem sucesso, quem ganha dinheiro como empresário, é pecado, não é? Não se admite isso no nosso país. As pessoas acham que isso é pecaminoso, não é? Quando, na verdade, nós temos que compreender bem, volto a dizer, estas duas forças produtivas têm que ter aliançadas, o empregado e o empregador. E quando nós formatamos o projeto, nós levamos 6 meses para formatar o projeto, porque primeiro houve uma visita a todas as localidades, a todos os centros empresariais, centros de empregados, etc. E quando nós mandamos o projeto para o Congresso Nacional, interessante, falaram 5 empregados, 5 representantes dos empregados e 5 representantes dos empregadores. Vocês souberam de alguma greve depois da reforma trabalhista? 0, nenhuma greve. E houve uma flexibilização dos contratos de trabalho, não é? Volto a dizer, sem retirar direitos do trabalhador. Certas coisas são triviais, são assim, tão simples, não é? Que geram uma ideia de desenvolvimento. E nós estávamos, naquela época, numa área, numa faixa de grande desenvolvimento do país. Vocês querem ver uma outra coisa curiosa? Eu estou dizendo isso porque a emenda do teto de gastos públicos, sobre a qual eu vou me deter um pouco mais adiante, ela tem uma responsabilidade fiscal, mas tem uma responsabilidade social. Porque, interessante, vejam que aqui no Brasil, todo abril, não sei se vocês se recordam, era chamado de abril vermelho. Assim como tem outubro rosa, novembro não sei o quê, tinha o tal do abril vermelho, que era invasão de terras, não é? Quando eu percebi isso, quando nós percebemos isso, qual era a razão da invasão de terras? Os assentados que não tinham propriedade. Sabe quantos títulos de propriedade eu distribuí? Meu governo distribuiu? 283 mil títulos de regularização fundiária. Por isso que nos anos 17 e 18 não houve mais abril vermelho,
Porque, evidentemente, quando os ativistas iam lá procurar os assentados, eles, eu agora não quero saber disso, eu tenho meu pedaço de terra aqui, não quero confusão. Não é? E não tivemos mais isso, o que significa uma paz social. Não é? Estou falando aqui da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. Dou mais um exemplo, que o Fabinho e o Mauro acompanharam. Lá no Nordeste, tinham os chamados agricultores familiares. Eles sacavam empréstimos no Banco do Nordeste de 100, 150 mil, depois não conseguiam pagar. E os deputados da região me consultavam, perguntavam. Num dado momento, eu editei uma medida provisória dizendo, olha aqui, quem pagar 5% do débito, quita o débito e reabre o crédito. Nós fizemos até uma grande festa lá no Banco do Nordeste, não é? Portanto, uma coisa socialmente importante, que era feita com muita tranquilidade, com toda modéstia. Não é? Por outro lado, voltando ao teto, e aqui eu quero falar de uma coisa atualíssima, porque vocês estão lendo aí pelos jornais toda essa discussão, elimina o teto, fura o teto, não mantém o teto, como é que faz para atender os miseráveis, né? Eu chamo de miseráveis, porque nós temos no Brasil uma miserabilidade a significar que é um nível abaixo da pobreza, não é? Abaixo da pobreza. Quando você vê aquelas cenas de gente catando saco de lixo, buscando osso para fazer uma sopa, você se convence que essa gente tem que ter apoio e apoio do poder público, não é? Até, digamos assim, haja problemas assistenciais, até que num dado momento o desenvolvimento do país seja de tal monta que não precise mais do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, do que seja. Mas, no momento, a miserabilidade significa que, ao lado da responsabilidade fiscal, o Estado tem que ter uma responsabilidade social. E nós já pensávamos isso na emenda constitucional do teto de gastos públicos. Vocês sabem que na emenda, e aqui eu digo o seguinte, nós nos desacostumamos de ler a Constituição, de ler o sistema normativo, né? Porque quem for lá a emenda do teto, verifica que há uma válvula de escape. Qual é a válvula de escape? É aquela que diz assim, olha aqui, se houver comoção interna ou calamidade pública, ele manda até por artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, que permite a utilização dos chamados créditos extraordinários. Então, eu não entendo bem por que, para atender os miseráveis, não é? Se esteja fazendo toda essa equação normativa, né, para tentar furar o teto, eliminar o teto, etc., você pode manter a credibilidade fiscal no plano nacional e internacional, mantendo indene, íntegra, a emenda do teto e, ao mesmo tempo, usando os créditos extraordinários. Você não precisa de nenhuma ginástica legislativa. Com isso, você consegue fazer as duas coisas, né, e dar credibilidade ao nosso país. Né? Porque, eu volto a dizer, nós não podemos ignorar a miserabilidade intensa que existe no nosso país. E mais ainda, por que eu digo que nós precisamos ter credibilidade fiscal até internacional? Porque, convenhamos, aqui no plano interno, o poder público não tem tanto dinheiro para fazer grandes obras de infraestrutura que são produtoras de emprego. E a iniciativa privada no Brasil, também nesses últimos tempos, foi muito eliminada, caiu muito. Foram milhões e milhões de desempregados em face de uma série de fatos que agora não vem a pelo, não vale a pena comentar. Mas o fato é que nós vamos precisar de investimento estrangeiro produtivo, investimento que venha para cá, dizendo, este é um país sério, este é um país que tem credibilidade fiscal. Se você elimina o teto, você tira do investidor estrangeiro uma certa garantia, ele fica temeroso do investimento. É natural que o investidor quer investir para ter lucro, não quer investir para ter prejuízo. Por estas razões, é que eu digo que nós temos que ser extremamente otimistas no nosso país, porque, convenhamos, as reformas que foram feitas no nosso governo, o teto de gastos, a reforma trabalhista, vou dar mais um exemplo, a recuperação das estatais, num prazo recorde também, e mais ainda, uma ocasião, o ministro era o Mendonça Filho, da Educação, e ele me trouxe um projeto de lei para fazer a reforma do ensino médio. Eu disse, Mendonça, eu fui presidente da Câmara dos Deputados a primeira vez, 97, 98. Já se falava em reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 e tantos anos, e até agora nada da reforma do ensino médio. Nós vamos fazer por medida provisória, porque a medida provisória tem eficácia imediata. Vai haver alguma resistência, mas depois as pessoas vão compreender, não é?
Fizemos por medida provisória, 4 meses depois converteu-se em lei a reforma do ensino médio, e logo em seguida vieram todos os secretários estaduais ao Palácio, numa solenidade, para concordar com a reforma do ensino médio, que agora está começando a ser aplicada nos vários estados. Lá em São Paulo, com uma velocidade extraordinária, porque lá é secretário o Rosselli, que foi meu ministro da Educação, substituiu o Mendonça Filho. Então, fizemos essas reformas todas. Ora bem, a partir daí, eu quero significar que também a economia, ela não se resolve num passe de mágica. Ela se resolve em face de todas essas medidas que eu estou aqui anunciando. E estas medidas é que permitiram a queda da taxa Selic de 14,5% para 6,5%. Permitiu a queda da inflação de 2 dígitos para 2,75%, que foi como entreguei a inflação. Então, estas medidas todas são fundamentais para o nosso sistema e elas fazem parte de um esquema. E eu estou falando, meus amigos, minhas amigas, de um governo de 2 anos e meio. Não estou falando de um governo de 4 anos, nem de 8 anos. Então, este impulso que foi dado derivou do quê? Da ideia do cumprimento rigoroso da ordem jurídica, primeiro ponto, da ideia da pacificação, que vocês sabem que eu tive uma oposição ferocíssima, não até legítima. Enfim, quem perdeu o poder era a oposição. Mas qual é a consciência que o presidente da República deve ter? A oposição cabe opor-se. Ao presidente da República cabe governar. Enquanto a oposição se opunha, eu governava. E assim é que tem que ser. Você tem que compreender essas coisas. Sendo certo ainda que a oposição, num Estado democrático, tem razões para ser, porque muitas e muitas vezes, pelo menos em 2 ocasiões, eu acabei modificando algum ato meu, vice-governador, porque a oposição levantou certos temas, eu meditei um pouco, meditando, tem razão, eu vou modificar isso daqui. Então, oposição no sistema democrático é importante, mas você não pode deblaterar com a oposição, ficar o tempo todo protestando contra o protesto, porque a sua função é a função de governar. Finalmente, em rapidíssimas palavras, rapidíssimas palavras, eu quero dizer, depois de ter falado em paz, em otimismo, ao fundamento de que, se nós formos, e nós seremos otimistas, porque o Brasil é capaz de recuperação. Não tenha dúvida, nós passamos por essa pandemia, se Deus quiser, a partir do ano que vem, nós vamos recuperar por inteiro a economia nacional. Como de resto, eu acho que há um certo assodamento na história das campanhas eleitorais para o ano que vem. Porque a campanha eleitoral, meus amigos, tem 45 dias. Sabe quando os candidatos a governador e a presidente vão ser lançados? No final de agosto do ano que vem. Falta quase um ano. E nós estamos fazendo isso como se não tivesse pandemia, como se a economia estivesse, entre aspas, bombando, não é? Então, eu acho que há um certo assodamento. Não quer significar que não surjam candidaturas. O que não pode surgir é campanha eleitoral, porque isto é muito ruim para o sistema. E é uma campanha eleitoral hoje, acho que isso vai interessar os senhores, que tem 2 polos, né? 2 polos supostamente radicalizados. E sempre se fala na chamada terceira via, ou coluna do meio. Eu sempre achei, há 4 meses atrás, que nós teríamos vários partidos indicando pré-candidatos e, ao final, teríamos uma candidatura, que não é uma homenagem ao candidato, é homenagem ao eleitor. O eleitor diz, não quero um polo, não quero outro polo, tem que ter uma opção. Mas eu vejo que hoje ainda os jornais anunciavam que há 11 pré-candidatos, e todos são candidatos. Os pré-candidatos vão se tornar candidatos. Portanto, haverá uma pulverização dos votos. Esta é a impressão que eu estou tendo neste primeiro momento. Uma segunda impressão que eu tenho é que a pesquisa de hoje retrata hoje, mas não retrata o amanhã. Não é? Nós já tivemos casos de pesquisa no sábado, eleição no domingo, e a eleição deu outra coisa diferente da pesquisa. Então, nós temos que aguardar muito tempo para dar credibilidade às pesquisas que se fazem no país. Eu apreciaria ainda falar um pouco sobre a mudança do sistema de governo, mas eu temo incomodá-los demais. Não sei se isso é suficiente. Posso continuar mais 5 minutos ou não? Agora com a aprovação da Assembleia, não é? Mas olha aqui, fala-se muito em reforma política, não é? Uma coisa recorrente no nosso sistema. Eu hoje estou pregando muito, e aproveito para pregar aqui, a mudança do sistema de governo. Porque, a meu modo de ver, o presidencialismo está roto e esfarrapado. Roto e esfarrapado não apenas debaixo da Constituição atual, que tem 33 anos, uma jovem Constituição, e olha, já houve 2 impeachments nesses 33 anos. E eu reconheço que o impeachment cria um trauma institucional no país extraordinário.
Além do impeachment, os pedidos reiterados de impeachment, de igual maneira, criam uma instabilidade institucional no país. E vocês sabem que isso pegou moda. Eu levantei, desde o governo Itamar até hoje, inúmeros pedidos de impedimento, de fora a parte 2, que resultaram positivos. Então, eu digo, há um mal-estar com as crises institucionais derivadas do impeachment. Primeiro ponto. Segundo ponto, pegue o histórico brasileiro do presidencialismo. Nós temos a República em 1889, a primeira Constituição republicana, 1891, que durou até 30. Em 30 vem um sistema centralizador que perdura até 45. Ninguém vai dizer, historicamente, que aquele período de 30 a 45 era o presidencialismo puro. Daí restabelece-se o presidencialismo em 46, mais puro, digamos assim, perdura até 64. 64 a 88, ninguém vai dizer que era o presidencialismo puro, porque era um regime centralizador e autoritário. Então, seja sob o foco atual, seja sob o foco histórico, o presidencialismo está, reitero, esfarrapado. Daí porque, a meu modo de ver, a grande reforma política seria pela mudança do sistema de governo. E nem o parlamentarismo, nem o presidencialismo, mas um semi-presidencialismo. E é semi, porque nem é o presidencialismo puro, nem é o parlamentarismo puro. Não é? Qual é a ideia? A primeira ideia é, primeiro, você elege um presidente da República, você dá funções importantes a ele, porque também nós prezamos muito a figura do presidente. Ele é o chefe das Forças Armadas, é o chefe da diplomacia, indica o primeiro-ministro, tem direito à sanção e veto, portanto, uma posição importante no sistema institucional brasileiro. Mas a chefia de governo, a administração do governo, passaria para ter sede constitucional no parlamento, não necessitando que o primeiro-ministro seja necessariamente um parlamentar, mas a sede constitucional no parlamento. Qual é a primeira vantagem? O chefe de governo, e só terá governo se ele tiver maioria. Se não tiver maioria, não tem governo. Você primeiro precisa fazer uma maioria. Ora, quando faz a maioria, você tem o governo. Se um dia esta maioria, ele perder essa maioria, cai o governo. Mas cai com naturalidade, forma-se uma outra maioria e um novo governo, com toda a naturalidade, sem trauma institucional. Primeiro ponto. Segundo ponto, a todo momento se fala em redução do número de partidos. E cada vez que se fala em redução do número de partidos, aumenta o número de partidos no nosso país. Ora bem, se você tiver esse sistema semipresidencialista, você terá dois blocos, um bloco de situação e um bloco de oposição. Não é? Conceitualmente, serão dois partidos, até porque, reitero, se aquele bloco de oposição, o sujeito perder a maioria, cai e forma-se outra maioria. Mas são, conceitualmente, dois partidos, o que depura o nosso sistema político partidário. Finalmente, você dá ao Legislativo a responsabilidade de execução, porque hoje, mais do que nunca, e legitimamente, os parlamentares, eu fiz isso ao longo do tempo, precisam de verbas para levar para os seus municípios e para os seus estados, para depois ir lá e dizer, olha, eu vim para a reeleição, eu trouxe verbas tais e quais para cá, não é? Ao passo que, nesse sistema que nós estamos propondo, o parlamentar vai chegar durante a eleição, se ele for da situação, ele dirá o seguinte, olha, eu governei bem, você viu que o Brasil cresceu e tal, porque eu estava lá na situação, fazendo isso, aquilo, etc, etc. Se eu for da oposição, eu irei ao eleitor e direi, olha, eu me opus bem, nos pontos tais e quais, portanto, eu peço o seu voto. Portanto, digamos assim, apura, eleva o próprio debate institucional, o político institucional no nosso país. Estou dando aqui três razões muito rápidas da tentativa de fazer um novo sistema de governo, a meu modo de ver, que deveria ser formatado agora no Congresso Nacional até o ano que vem e depois submetido a referendo popular, para ter credibilidade popular, para ser aplicado naturalmente em 26. Para o meu paladar, até aplicaria em 22. Mas se eu quiser aplicar em 22, é golpe, porque quem é candidato agora, né? Então, aplica em 26. Estas as palavras que eu imagino que eu poderia transmitir aos senhores, depois da gentileza do convite do Paulo César, do Gustavo e de todos, né? E atendendo a gentileza e agradecendo a atenção. Eu sou muito atento a isso. Eu percebo quando você começa a falar, as pessoas começam a se desviar muito, é porque você vai indo mal. E eu não sei se fui bem ou fui mal, mas que vocês prestaram atenção, prestaram. Muito obrigado.
Vocês acabaram de ver aí algumas das imagens, alguns dos momentos do Conexão Empresarial híbrido com o nosso ex-presidente Michel Temer. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Conexão Empresarial para você.